Muitas civilizações já descobriram há anos que os cogumelos dão um sabor especial aos pratos. Mas eles não são vegetais, verduras ou legumes. Pertencem à família dos fungos comestíveis, que fazem bem à saúde, como explica essa professora do Departamento de Engenharia de Alimentos da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava. O cogumelo shiitake que a gente está produzindo, ele tem, em primeiro lugar, a característica de ser alimentar. Então, ele é rico em proteínas, ele é rico em vitaminas, minerais, e ele tem baixo teor de gordura. Então, ele é ideal para dietas, para quem quer perder peso ou manter o peso. E, ao mesmo tempo, ele é considerado, não só esse, mas todos os outros cogumelos, eles são considerados a carne vegetariana. Mas não são apenas os consumidores que se beneficiam com esses alimentos. Desde 2013, a mesma professora Herta coordena um projeto de extensão que estimula a produção e a venda dos cogumelos entre os agricultores familiares de Guarapuava e região. Projeto que tem buscado aumentar a renda desses produtores e envolve mais de 20 estudantes universitários. A ideia do projeto é exatamente isso, estimular uma nova fonte de renda, é agregar renda. Então, eles não vão deixar de fazer o que já estão fazendo, porque a atividade com os cogumelos, ela tem ela é um serviço pontual. Então, você tem 2 dias para preparar a palha e inocular, e você tem 30 dias sem nenhum serviço nesse sentido. Depois que a coisa começa a engrenar e você faz várias bateladas ao longo do tempo, aí então, com o tempo, se o produtor se sentir à vontade com os cogumelos e achar que vale a pena, aí então ele pode aumentar a produção e pode ter uma renda. O processo de produção é rápido e simples. De cada pacote de sementes de 500 gramas, por exemplo, o agricultor colhe cerca de 120 gramas que saem da palha e podem ir direto para a panela. No laboratório a gente produz as sementes. Essas sementes são levadas ao produtor e, ao mesmo tempo, a gente ensina o produtor a produzir, em primeiro lugar, o substrato, para colocar depois o inóculo, que são as sementes do cogumelo. O substrato, normalmente a gente tem usado azevém ou tifton. Esse substrato, então, ele é colocado de molho, depois ele é adicionado um pouco de calcário, e depois de uma noite de molho, a gente deixa ele escorrer numa telinha. Ele é colocado em palha, a palha é colocada em saquinhos, e esses saquinhos são, então, pasteurizados em tambores durante 4 horas. Depois que ele é retirado e resfriado, a gente inocula com as sementes. O saquinho é fechado e depois ele fica por 30 dias no escuro, num local seco. Nesse tempo, o micélio toma conta de toda a palha. Então, os produtores dizem que a palha ficou embolorada. Em seguida, quando ele já está todo tomado, a palha, a gente consegue, então, levar agora os saquinhos para a estufa úmida. Ali eles são furados e, depois de 3 a 5 dias, ele começa a frutificar. Em seguida, esses cogumelos já frutificados, a gente colhe, coloca na bandeja, embala e daí ele é vendido. Estão prontos, então, para consumo? Sim, prontos para o consumo. Pelo caráter inovador e de cunho social, o projeto já conquistou o Prêmio Santander Universidades no ano passado. E visando divulgar o produto cultivado, até um jantar com receitas que levam cogumelos foi realizado no dia 24 de outubro. Sim, recebemos 100 mil. Esses 100 mil são todos aplicados na comunidade. Eles não ficam nos laboratórios, como às vezes acontece em outros projetos. Ele é todo para a comunidade. O jantar tem por objetivo exatamente auxiliar na divulgação do consumo de cogumelos. Então, a maioria das pessoas, quando consomem cogumelos, ou é em conserva, ou então é, no máximo, puxado na manteiga, como a gente fala. Mas ele pode ser utilizado em diversos pratos, e o objetivo do jantar, então, foi esse. Promover um consumo diversificado dos cogumelos e, principalmente, divulgar a produção do cogumelo na região. O mercado existe. Apesar da maioria das pessoas ainda não conhecerem o cogumelo e não consumirem na nossa região, mas existe um mercado para cogumelo, sim, Curitiba, São Paulo e cidades maiores. E a gente tem que, aos poucos, ir aumentando a produção para daí colocando isso no mercado.